Olá vocês! Finalmente eu vim trazer o resultado do sorteio da camisa e já queria explicar o seguinte, eu nunca mais vou fazer sorteio com essa mecânica, porque me deu muito trabalho, eu fiquei horas, o dia inteiro, e eu vou explicar o porquê. O YouTube não tem um jeito, um aplicativo, uma plataforma para eu filtrar os comentários para saber quais pessoas tinham comentado 2-1 e entre essas pessoas sortear o vencedor. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir todos os comentários, filtrar pelo YouTube todos que colocaram 2-1, extrair o nome dessas pessoas, jogar numa plataforma de sorteio pra aí sim sair um nome que foi o do Vinícius. Então, Vinícius, meus parabéns, a camisa é sua, você pode escolher a camisa que você quiser no site da Nike. Eu não tenho como achar o seu perfil, então eu vou colocar o seu comentário aqui pra você saber que é sim você que ganhou. E aí você me procura, por favor, por inbox no meu Instagram, @luanamaluf, e eu prometo mandar a camisa pra sua casa. Certo? Gente, tinha gravado esse vídeo aqui já antes e eu acabei que eu fiz uma live com o pessoal do Não Importa o Que Diga, com o Fernando, que é muito meu amigo, e eu resolvi regravar porque eu achei que eu deveria falar algumas coisas a mais, porque o tema da nossa live era justamente o tema do meu vídeo. A primeira coisa que eu queria dizer é que no momento que a gente vive do futebol brasileiro, assim, realmente o que a gente tem visto aqui no Brasil, que está sendo praticado no Brasil, é um outro negócio que a gente tem que aprender a como gostar. Porque futebol, isso não é. E eu já queria deixar logo de cara uma pergunta para vocês, e que eu realmente quero saber as respostas. Então eu queria pedir para quem tá aí do outro lado, me escrever nos comentários. Quantos jogos do futebol brasileiro você assiste que não são do seu time? Porque hoje, na minha visão, eu, claro, tenho que assistir muitos porque é o meu trabalho. Mas até o do meu time eu assisto por amor e só por amor. Porque quase é impraticável a gente assistir Champions League à tarde e aturar esse futebol à noite. Eu acho que a gente tá no limbo do futebol. Eu venho falando isso há bastante tempo. Quando acabou o jogo do Palmeiras, muitas pessoas me procuraram para eu gravar um vídeo. Eu não tinha como gravar um vídeo. Eu vou falar o quê? Mais um vídeo falando do antijogo que tem sido praticado, que o goleiro é o cara que mais tem posse de bola durante o jogo. Esse absurdo não cabia para mim. Então eu resolvi aqui neste vídeo fazer um breve resumo do que eu vejo hoje no cenário brasileiro. E para isso eu fiz a mecânica, eu fiz o exercício de voltar no ano passado e vamos falar sobre o abismo que existia e que ainda existe quando a gente fala de quem luta pelo título e do resto da tabela. Tínhamos ano passado o Flamengo, que foi imbatível, e aí um Santos que apresentava um futebol super vistoso, com o Sampaoli, que hoje busca fazer uma coisa ainda melhor com o Atlético, o Palmeiras sempre ali na briga por ter o elenco que tem, por ter toda a estrutura que tem de clube, por ser um campeão recente, e o Grêmio, que corre por fora no Brasileiro, porque é um clube que opta por jogar a Libertadores e só passa a se dedicar ao Brasileiro quando não tem mais oportunidades, mais chance ali na competição. Esses eram os clubes que estavam em destaque naquele ano. Um ano se passou, a gente chegou na situação atual, pós-pandemia, brasileiro começa novamente e as previsões começam como tem que começar. Eu participei de vários programas de previsão e a gente já coloca o Flamengo disparado lá na frente, mesmo com a saída do Jorge Jesus por causa do elenco, aquela coisa toda. Só que a gente olha e a gente já não vê mais nada nesse campeonato brasileiro, porque tudo se desmantelou. Para vocês entenderem como no Brasil nenhum projeto dura a longo prazo, porque a gente não tem gestão, a gente não tem mentalidade, é um pensamento vencedor. O Flamengo é o que tem que ser menos culpado pela situação, porque eles não tinham escolha em relação ao Jesus. Eles tinham renovado o contrato com o treinador e ele foi embora. Então é um time que teve que se virar diante de uma adversidade e ainda assim tentou fazer um movimento diferente do que os clubes brasileiros fazem, né? De buscar alguém que tem uma história dentro do futebol, que aguente o vestiário, não. Foram buscar uma coisa para tentar seguir com o planejamento, o trabalho que eles fizeram no ano anterior. O Palmeiras, aquilo que tem em campo, não sei o que é. Não sei. Esse catado, que muita gente adora quando eu falo catado, né? Esse catado que a gente tem visto, eu me preocupo com o Palmeiras nessa situação, continuando com o técnico, com o elenco como tá, a posição em que vai chegar no final do campeonato. O Santos,
que, assim, logo no começo já deu esse susto na torcida, ficou aquela situação de será que vai virar o Cruzeiro, problema financeiro, técnico, jogador querendo ir embora, toda essa situação. Esses são os clubes que ano passado estavam minimamente brigando pelo título. E aí a gente olha para essa situação em que todo mundo já dava o Flamengo como campeão. Não seria então a oportunidade, por exemplo, do Palmeiras, que é o que sempre parte o ano como um grande favorito, com um grande elenco, poder ganhar essa vantagem, já que o São Paulo está numa construção ainda com o Atlético Mineiro, para você ver como os clubes não aproveitam da sua própria situação, e a gente fica nessa situação em que é todo mundo correndo atrás do próprio rabo. Hoje eu falei pros meninos na live, eu não vejo solução no futebol brasileiro. Eu não consigo enxergar e ver as coisas clareando, porque a gente tem técnicos arrogantes, dirigentes arrogantes, ninguém aceita que o futebol está no buraco, o time faz uma péssima apresentação, a coletiva depois é dizendo que o time tá evoluindo, que tá tudo bem, e não tá tudo bem, o torcedor não é idiota. Então, o movimento que eu vejo acontecendo e que eu admiro é, por exemplo, dos clubes nordestinos, que não dão um passo maior do que a perna. Não tô falando de todos, obviamente, mas vou usar aqui como exemplos que eu falei no vídeo em que eu destrinchei um pouco ali o Nordeste. Ceará, Fortaleza, Bahia. Clubes que optaram por fazer uma gestão limpa, saúde financeira e aos poucos focando nessa evolução para ver a transformação dentro de campo e a evolução na estrutura. Isso a longo prazo, se é um pensamento que se mantém, o resultado vem. Enquanto isso, os clubes grandes estão cada vez mais indo pro buraco, metendo os pés pelas mãos, gastando um dinheiro absurdo em situações desnecessárias, e a gente tá vendo esse mundo do futebol que a gente vive aqui, que tá cada vez mais difícil. Eu queria saber, assim, de vocês, como vocês... Se vocês estão aguentando na boa assistir esse Campeonato Brasileiro, porque eu não consigo imaginar que uma pessoa que gosta de futebol aceite isso. Eu acho que a gente chegou num ponto crucial, que sempre foi uma frase do futebol brasileiro. Diziam o seguinte: torcedor brasileiro gosta de vencer e não de futebol. Eu, Luana, gosto de futebol. Eu não me engano com vitória vazia. Então, o que acontece, e eu vou usar como exemplo o que tem sido o pior do futebol, que pra mim tem sido o do Palmeiras, até pela expectativa. E isso, assim, o narrador e o comentarista, coitado, quando eles fazem o jogo, eles pedem desculpa quando acaba a transmissão, porque eles não conseguiram fazer o trabalho deles com excelência, porque não tinha nada acontecendo em campo. Que quando você aceita uma vitória medíocre do time, na sorte, porque você quer simplesmente que o seu time ganhe, porque você deseja uma vitória, você tá jogando contra o seu time a longo prazo. Porque quando o time vem jogando mal, uma hora essa sorte acaba. E aí ele entra numa sequência de derrotas. Só que essa sequência anterior de vitórias dá um respaldo para uma diretoria displicente virar e falar: não, vamos manter tudo como tá, porque antes estava dando certo, ali nos jogos estava tudo bem. E aí nesse momento em que tem esse respaldo, é justamente a situação em que o clube se enfia no buraco. Porque ele começa a perder jogos sequenciais, não consegue mais recuperar, e se isso é num momento decisivo, em que é decisivo no campeonato, outras competições começam a entrar no meio e começa a ter o desgaste dos jogadores, dificilmente um clube sai dessa situação. Quando um clube, e você consegue olhar para o campo e ver que ele está evoluindo, ainda que perca, mas jogo após jogo vem apresentando bons resultados, esse time uma hora começa a ganhar. E aí quando esse time ganha, ele pode engatar uma sequência porque é evolução de campo, é mentalidade de jogo sendo imposta ali, no campo. A gente sabe quando olha um jogo e fala: bom, esse time tá sendo treinado, tem ideias novas sendo testadas aí dentro. E a gente sabe quando a gente não vê nada. Então, infelizmente, hoje o futebol brasileiro é extremamente pobre. Eu sou uma pessoa que acompanha muito de perto o futebol europeu, e aí é um abismo. Mas vou falar pra vocês uma coisa engraçada, que talvez até vocês podem me dizer um pouco melhor. Tenho amigos que apostam. Eu não sou uma pessoa que faz aposta, mas quem aposta geralmente vê campeonatos alternativos. Chinês, japonês, paraguaio, árabe. E os meus amigos disseram assim: no futebol chinês, pode ser até que eles não tenham a qualidade
que tenham jogadores aqui do Brasil. Mas a intensidade do jogo, a ideia do que eles querem fazer é muito mais clara. Então, tem pessoas que estão apostando que estão dizendo que o futebol chinês, que todo mundo zoa e critica, está melhor do que o futebol brasileiro. É só isso que eu tenho pra dizer. Se inscrevam no canal, mandem mensagem, me contem a opinião de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.